Oi pessoal, live de quinta-feira. Hoje é um feriado aqui no Brasil, é um feriado religioso, bacana, é momento para a gente, ainda mais com a pandemia, repensar algumas coisas legais. E nessa de repensar, eu achei legal a gente falar um pouco sobre plástica de narizes, ou rinoplastia, né? Desde já, eu já vou pedir para colocarem um coraçãozinho, e principalmente se você tem alguém que você conhece que quer pensar em mexer no nariz, né, de algum modo, ou se incomoda com o nariz, compartilha com essa pessoa, é nesse aviãozinho que tem aqui embaixo. Então, a rinoplastia, ela é um tema assim que há décadas mexe com muita gente, porque nariz, como todo mundo sabe, é o centro da face, né? Então, como a face é o que nos identifica, se o centro da face é uma coisa que te incomoda, invariavelmente a sua autoestima fica mexida, né? Então eu achei que é um tema bacana. Muitas celebridades têm postado que fazem e que fizeram plásticas, outras não assumem de jeito nenhum, por mais que a gente veja, obviamente, que fizeram. Então, mais uma vez, eu acho que é bacana. Obrigado a todo mundo que está entrando. É interessante a gente estar ao vivo, porque é uma coisa que é interativa, né? É legal. E também, desde já, todo mundo que quiser fazer pergunta, é só digitar, a gente vai responder todas. Simone, Josuel, todo mundo. Que bom que vocês estão aí. Bom, então, em relação à plástica de nariz, ou a rinoplastia, quando alguém pensa em fazer, o que a gente vê no consultório é que muita gente já diz o seguinte: igual aquela lá, de jeito nenhum. Quem que é aquela lá? O nosso amigo Michael Jackson. O que acontece com o Michael Jackson? As pessoas têm horror da plástica do Michael Jackson, né? Vamos analisar junto. Qual é o problema? O que a gente vê? A gente vê um nariz muito fino, uma ponta muito fina. E, na minha opinião, o pior de tudo são as asas nasais, que tem pessoas que falam abas, né? O que são as abas? As abas são essas laterais do nariz. Naturalmente, todo mundo sabe, elas são arredondadas. O professor Pitangui sempre falava, a gente tem que deixar a graciosidade do nariz, né? Então, nesse tipo de nariz, quando o cirurgião corta de um jeito e costura de um jeito também ruim, dá nisso. Fica aquela asa nasal muito enterrada no nariz. E hoje, por incrível que pareça, profissionais não médicos se adonaram disso, chamam de alectomia, e fazem. Eu não sei se isso é legal. Eu acho que aí vem a discussão. Quem é que faz a rinoplastia? Cirurgião plástico ou otorrino? Os dois. Grandes técnicas de plásticas de nariz foram desenvolvidas no início do século passado por otorrinos. Otorrinos fazem, plásticos fazem. Eu, particularmente, como eu aprendi com o professor Pitangui, eu faço junto com o meu otorrino, né? A gente tem que fazer, por quê? Porque nariz é uma estrutura que compõe a nossa face, a nossa personalidade, mas é uma estrutura também funcional. Para que serve? Para o ar entrar. Então não adianta o nariz bonito, bem feito e obstruído, não é? Não dá. Então tem que ter a função. Eu gosto sempre de associar, sempre eu tenho o otorrino junto. Antes da cirurgia a gente faz avaliação com o otorrino, porque tem pessoas que têm obstruções nasais, mas que não tem sintoma. Aí depois que a gente opera, faz a cirurgia plástica, essa obstrução ela aparece, e aí fica muito... Oi, Aparecida! Fica horroroso, porque o nariz está operado, mas não funciona. Então a minha postura é essa, eu respeito a postura de todo mundo, e aí a gente vai dar sequência a isso. Quer dizer, o nariz que as pessoas mais prestam atenção, eu acredito, é aquele nariz que ficou pinçado, é aquele nariz que ficou destruído, que se tirou muito tecido. Aí é melhor a gente deixar um pouquinho de tecido do que naquela lá na hora da cirurgia, a gente ir operando, tirando, e depois no pós-operatório, o que acontece? Michael, coitado,
Adoro ele, adoro as músicas dele, isso não depõe contra. Eu acho que é um problema, talvez mais do profissional, sabia? Às vezes as pessoas falam, não, mas ele que quis. Não, mas o profissional é formado para isso, ele tem que saber puxar o freio de mão, ele tem que saber a hora de parar, de não deixar uma coisa caricata, não é verdade? A culpa é do cirurgião. Então, o que acontece com o Michael? Ele ficou desse jeito, né? Mas, olha como ele era. Não vou questionar aqui padrão de beleza nem nada, mas era um nariz que a gente diz, vamos dizer, natural. E aí, de repente, você afina demais o dorso do nariz, você diminui a ponta demais, é o que a gente chama de nariz pinçado, sabe aquele nariz assim fino? E para piorar a situação, as asas, ele é negro, então tem as características dele, são bacanas. A gente pode operar, mas também não precisa ficar assim, né? Quer dizer, o que é melhor? É melhor ter cuidado, não é? Não precisa ficar assim, porque um nariz desse jeito é muito difícil de melhorar. A gente precisa tirar coisas da orelha, às vezes cartilagem da costela, então é melhor não chegar lá. Então, o que a gente vai comentar? Plástica de nariz, a primeira coisa, ela tem que ser analisada como um conjunto. O nosso nariz, ele é composto de dorso, de ponta e das asas nasais. Então, eu sempre digo para os pacientes assim, quando eu quero mexer, o paciente quer melhorar, vamos dizer, a ponta, eu preciso ver se o que eu vou fazer naquela ponta vai continuar com um bom conjunto em relação ao restante do nariz. E esse conjunto bacana tem que combinar com o rosto. Tem pessoas que têm faces mais fortes, vamos dizer, e o nariz não pode ficar muito fino, e vice-versa. Existem faces que são muito delicadas e eu preciso quebrar o nariz. Então, na nossa avaliação, a gente começa sempre pelo dorso. O que acontece? É muito comum. Ontem, por exemplo, eu fiz uma videoconsulta, a paciente mora fora do Brasil, e a gente agora pode fazer as videoconsultas. E ela me queixou do ossinho do nariz, né? Então, a queixa dela era aquele ossinho visto de perfil. De frente, o nariz está ótimo, é um nariz fino, mas de perfil incomoda muito a ela. O problema é que quando eu faço só o dorso, quer dizer, eu tiro o ossinho, muitas vezes aí eu vou chamar a atenção para a ponta. Então parece assim que não tem muito sentido, quer dizer, eu só quero mexer no ossinho. Tudo bem, mas se a ponta ela tem assim aquele aspecto de bolinha e você não mexe na ponta, aí depois que você opera, o paciente vai perceber só a ponta. Então, mais uma vez, o professor Pitangui sempre falava isso. Para fazer um bom trabalho, a gente precisa mexer em tudo, para continuar natural. Então, nessa avaliação, a gente começa com o dorso, né? Eu tenho o ossinho, então eu vou lixar ou eu vou quebrar o ossinho. Hoje a gente tem ultrassons, a gente tem os aparelhos que a gente sempre usou para fazer essa fratura aqui. Aí a primeira avaliação. Se eu tiro aquele ossinho, será que o meu nariz de perfil vai ficar bacana? Mas de frente ele fica largo, sabe? Eu tirei isso aqui, quebrei, e aí de repente ele fica parecendo que está largo. Então aí vem aquela questão da fratura. Eu preciso quebrar, fraturar a base do nariz para juntar de novo como o teto de uma casa, o encontro do telhado, né? Porque senão não adianta, ele fica bonito de perfil, mas de frente ele fica achatado. Aliás, tem uma nova técnica que está ganhando muito campo nas mídias, chama-se rinoplastia estruturada. Eu não gosto disso, não vejo a menor indicação, não entendo para que é essa técnica, e na minha modesta avaliação, a maioria dos casos, de frente, fica chato, fica largo o dorso. Eu não gosto. Então a gente tira o dorso, a gente fratura e tal, para refazer ao que a gente chama de cumieira, que é o alto do telhado. Depois do dorso, a gente... e uma coisa interessante, quando a gente fala às vezes para o paciente, não, mas eu vou ter que fraturar seu nariz. A pessoa fala, ai, fratura, é uma palavra muito pesada, né? Então, a gente precisa deixar claro o seguinte,
Os ossos nasais, eles são muito delicados, são muito fininhos. Né, Priscila, Vaneide? Então, a gente pode quebrar o dorso do nariz só com o dedo. Todo mundo sabe, às vezes o paciente está jogando futebol ou está numa festa, alguém bate e quebra o nariz. Então, fraturar o nariz significa que a gente vai usar um aparelho, ultrassom ou então o escopo, e a gente vai fazer o quê? Vai quebrar com uma linha reta. Vocês também já devem ter visto pessoas que fazem plástica de nariz e o dorso fica torto, sabe? Porque às vezes, na hora de fraturar, a fratura sai torta. E aí fica aquele nariz assim. Então a gente tem que fraturar aqui embaixo para fazer com que o alto do dorso se encontre de novo. E não fica aquela coisa chata, horroroso. Bom, depois do dorso, aí a gente vai fazer o trabalho da ponta. E o que significa isso? Significa a segunda parte do nariz. E aí é interessante a gente mostrar o seguinte. Tchau, Michael. Como é que a gente entra? A gente às vezes fala, a gente vê nas mídias assim, você faz, deixa eu chegar para cá um pouquinho, você faz o corte por dentro, lá do nariz, ou você faz por fora. Eu particularmente sou de uma escola que a gente não corta aqui fora, sabe? Que é esse corte aqui. Outro dia eu estava vendo o Botched, aquele programa do canal I, que eu gosto muito, o Paul Nassif e o Dubrow. Mas assim, existe hoje em dia uma tendência de que sempre corta aqui, esse corte aqui. Olha lá, não dá, não precisa. Quando é o primeiro nariz e você corta, eu acho um crime. Por quê? Porque por mais que você costure bem, sempre que o paciente olha para cima, a gente vai ver uma marca aqui, nessa coisinha que se chama columela. O professor Tanguy nunca fazia. E ele tinha narizes ótimos. E eu adoro o jeito que ele operava e, claro, desenvolvi o meu jeito, mas é naquela sequência, naquela escola. Eu não corto aqui. Esse tipo de técnica chama-se rinoplastia aberta. Lulu adora, eu já vou te responder. Então, essa exorrinoplastia, que é quando a gente abre aqui e levanta o nariz, é legal, é mais fácil para o cirurgião. O problema é que para o resto da vida vai ficar uma marca aqui, fica ruim. E as pessoas que têm cicatrizes mais perceptíveis vão amargar isso para o resto da vida, aquela marca que às vezes, ou na maioria das vezes, não precisa. De modo que na nossa experiência, a gente entra, isso que dá usar iPad da filha. Então a gente entra aqui por dentro, sabe? É por dentro da asa do nariz, lá dentro onde as cavidades se comunicam. Por ali a gente vai então quebrar o dorso, mexer na ponta, etc. Não use essa exorrino, respeito os colegas, mas eu particularmente acho um pecado. Aí, o que a gente faz? A gente entra na estrutura do nariz, não é? Tudo que a gente vê num nariz, nos nossos narizes, é o dorso então. O que é isso? A gente tem do dorso, a metade é óssea, sabe? Aqui a gente tem essa parte óssea e essa parte azul é cartilagem. Então quando eu tenho o ossinho do nariz, eu vou ter que cortar a cartilagem e depois eu quebro o resto da parte óssea. E aí a gente lixa para ficar bem retinho. Diferentemente de narizes negroides, que a gente chama, os orientais também têm, o nariz negroide é aquele que o dorso é muito baixo e a ponta é mais globosa. E em geral as asas são altas, são abertas também. A diferença dos dois tipos é que no nariz negroide eu tenho menos dorso, eu tenho menos osso e menos cartilagem. E às vezes a gente acha que a ponta então tem cartilagens imensas, mas não é. Geralmente no nariz negroide a gente tem mais gordura e as cartilagens são pobres. Então isso interfere muito na técnica e vai, claro, desempenhar um papel importante no resultado. Então o que a gente vai fazer? Já comentamos sobre o dorso, né? Quer dizer, eu vou tirar o ossinho e se precisar eu vou fraturar e aí eu vou olhar a minha ponta. O dorso e a ponta tem que combinar.
tem que ser um nariz que você olha, você fala, não, já nasceu assim. E aí como é que eu trato a ponta? A nossa ponta é composta por duas cartilagens que se unem aqui e vem até aqui embaixo. São como dois joelhos, a gente chama de joelho da cartilagem alar. Então quanto mais gordinha, quanto mais larga a cartilagem alar, mais bolinha é a sua ponta, é a nossa ponta, né? Então na plástica a gente tem que tirar metade superior dessa cartilagem alar, aqui, vamos lá. Hoje eu estou tecnológico, eu estou com um iPad. Então, tá vendo aqui? Ó, essa é a cartilagem alar, tá vendo? Então, para diminuir a ponta e para levantar um pouco, eu vou tirar essa metade superior da cartilagem. A metade inferior eu deixo. A superior a gente tira com bisturi, com tesoura, aí vai do cirurgião, né? Então, quando eu faço isso, a minha ponta afina e aí eu vou ver se ela já subiu um pouco. Não dá para fazer ponta de nariz de porco. Sabe aquele nariz assim? Dá para aguentar? Dá para olhar alguém com nariz de porco? Não dá. Não dá. A pessoa fica ridícula. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu preciso levantar um pouquinho, na maioria das vezes, mas não demais, porque senão fica patético, né? E aí quando eu termino de trabalhar, de reduzir essa cartilagem da ponta, eu vou ver se essa minha ponta está com uma projeção legal. O que significa isso? Eu não quero deixar uma ponta meio assim, sabe? Assim. Eu também não quero ponta de Pinóquio, mas eu quero uma ponta bem definida. Então uma técnica bacana, que eu gosto muito, é pegar um pedacinho de cartilagem da cartilagem da orelha. A gente corta aqui atrás, eu descolo a pele e tiro dessa parte que a gente chama de concha, eu tiro um triângulozinho de cartilagem e coloco na ponta. Foi um americano que desenvolveu e outras pessoas, enfim, deram contribuições. Então a gente coloca o enxerto aqui na ponta para deixar bem definido. Acabou a plástica? Geralmente sim. A gente faz o dorso, a gente faz a ponta. Evidentemente que existem desvios de septo e tem problemas lá dentro do nariz que causam obstrução. Aí algumas delas a gente faz, as outras não. O nosso otorrino vai fazer porque eu quero uma ótima função. E outra coisa, tem problemas para respiração do septo que vão até lá na orofaringe. E eu acredito, tem cirurgião plástico que faz bem. Mas eu acho que é imbatível a experiência dos otorrinos. Eu gosto de associar. Quero um nariz bonito e quero um nariz que funciona, não é? Aí eu vou analisar tudo. Ficou bom? Ficou um nariz legal? Um dorso bacana? Uma ponta legal? Mas às vezes, se eu diminuir a ponta e a asa ficou larga, assim, sabe? Aquele nariz assim, dá para aguentar? Não dá para aguentar. E isso o cirurgião tem que desenvolver lá na hora. É um feeling, sabe? Que você vai ter que entender e decidir. Se você, claro que antes você fala com o paciente na consulta. Eu não vou fazer nada na cirurgia se eu não tive autorização do paciente. Eu vou para a sala de cirurgia com um plano cirúrgico, né? Eu não vou decidir lá. Antes de operar, eu tenho que dizer tudo. Olha, pode ser que eu tenha que fazer isso. E aí, lá na hora, eu tenho essa liberdade. Por quê? Porque aí, se eu for diminuir as asas, vai ser a única cicatriz externa. Porque eu já falei que eu não faço a cicatriz na columela, eu não faço rinoplastia aberta, ou exorrinoplastia, ou enfim, esses nomes aí que para marketing os caras vão inventando e reinventando a roda. Mas tudo bem, faz parte, não é? Então, se ao final da cirurgia eu decidir que a asa está muito aberta, eu vou diminuir. Mas eu não vou deixar ficar, sabe, daquele jeito. Que jeito? Aquele jeito thriller. Sabe o jeito thriller? Não dá para deixar essa asa. Por que o Michael tem essa asa assim enterrada? Porque o cirurgião, eu conheço ele, é um americano polêmico, mas enfim. Então, o cara corta de um jeito com o bisturi que tirou essa parte redondinha. Então, na hora de costurar, eles fazem assim, sabe assim? Olha lá que beleza. Fica bom? Não dá. Tem casos que o sujeito não consegue fazer a higiene do nariz, de tão fechado. Então, para fazer
a rotação de asas nasais, a gente precisa saber e lembrar a posição do bisturi. Do jeito que eu corto, vai depender do jeito que eu vou costurar. Entende? A asa não pode ficar enterrada, ela tem que ficar, como o professor Pitangui falava, com a graciosidade daquele arredondado. Isso é natural em todo ser humano. E aí a gente sente quanto que eu tiro. Eu não quero deixar excesso, mas nunca vou deixar assim. E aí então é a nossa única cicatriz externa, que vai ser bem aqui no sulco, aqui embaixo. Dou uns pontinhos, esses pontos saem em torno do 4º dia, não pode ser mais que isso, 5º no máximo, porque senão ficam aquelas marcas de ponto, que também são muito pobres, não é? Você olhar um nariz operado e ver aquelas marcas aqui é muito ruim também, e às vezes é difícil a gente melhorar, tem que usar laser, dermoabrasão, etc. Então a gente tem que ter esses princípios, esse refinamento para ficar um nariz bem legal. Porque, como eu disse no início, as pessoas têm pânico de fazer nariz, não é? É muito comum a gente escutar assim no consultório. Essa semana, semana passada, eu escutei uma moça, ela está com 53 anos. Ela falou, olha, eu tenho muita vontade de operar meu nariz, mas até hoje, com 53 anos, eu fico com tanto medo, porque eu já vi cada nariz horroroso, e que às vezes eu penso, o que é pior? Será que eu vou morrer com esse nariz? Eu vou conviver com isso agora pro resto da vida? Ou será que eu vou ter coragem? Eu sempre digo o seguinte, você vai a uma consulta, a 1, 2, 3, escolha profissionais, otorrinos, cirurgiões plásticos e sinta com quem que o seu feeling te diga é aqui. Porque por mais que hoje a gente tenha esses programas computadorizados de projeção de resultados, que não são reprodutíveis muitas vezes, mas é para a gente ter uma ideia de como é que a gente pode trabalhar, sempre você tem que sentir que o seu cirurgião ou a sua cirurgiã, ela tem não só a capacidade, evidentemente, tem alguma experiência, é bom ter referências, mas é interessante, eu acho essencial a gente sentir aquele feeling, aquela coisa, sabe? Que você fala, puxa, é aqui. Porque depois da cirurgia, a gente tem que ter um bom acompanhamento, um bom pós-operatório. Você não pode operar o paciente e ver uma vez e nunca mais. Não. Os narizes, às vezes, o pós-operatório, eles levam meses. Evidente que quando você tira o curativo, você já vê um resultado legal, mas o refinamento, ele vai demorar algum tempinho. Então você precisa estar em contato com o seu médico, ok? A Lulu Adora, ela me perguntou se no caso dela seria melhor uma rinomodelação ou uma rinoplastia mesmo. Bom, Lulu, eu não estou te vendo. É claro que é bom a gente fazer uma consulta, nem que seja uma consulta à distância, uma teleconsulta, né? Depois você pode me mandar no particular os seus dados, no privado, e aí a gente entra em contato e eu te vejo. Mas é interessante essa pergunta porque hoje a gente está vivendo essa onda de harmonização facial, que é um negócio bem bacana, e dentro da harmonização facial, que é o uso de preenchedores, de fios, e para a gente trabalhar o relevo do rosto, a gente pode também trabalhar o nariz. Então, para quando que a gente usa a rinomodelação e não a rinoplastia? Quer dizer, tem lugares no mundo que se chama rinoplastia médica, ou medical rhinoplasty, ou existem nomes, mas seria o trabalho estético do nariz sem ser com uso de cirurgias, mas com a harmonização facial, ou seja, o uso de injeções, de preenchedores que a gente faz. Sabe, Lulu, quando que a gente vai fazer isso? Quando eu não tenho excessos importantes de tecido. O que significa isso? Por exemplo, essa semana eu recebi uma paciente, ela tem um nariz que é assim, fundo aqui, um ossinho e uma ponta caída, sabe? Eu posso operar, evidente. Eu vou lixar, às vezes eu preciso pôr um enxerto aqui, eu tiro da cartilagem da orelha, eu vou levantar a ponta, etc, etc, etc. Mas existem pacientes, e eu vou te dizer assim, talvez uns 40% a 50% dos pacientes que querem melhorar o nariz podem fazer a rinomodelação. Nessa paciente, por exemplo, ela quer o quê? Uma ponta mais alta e um dorso mais reto. Então, se o osso aqui, o calombo, ele não é muito alto, eu posso dissimular esse carocinho com o quê? Injetando um pouco aqui, um pouco abaixo do ossinho, né? Quer dizer, eu vou esconder esse ossinho.
E aí eu vou levantar essa ponta. Eu, particularmente, a minha técnica, a gente entra aqui no lábio superior e eu vou colocar uma cânula que eu vou usar para injetar bem entre as cartilagens para sustentar a ponta. É como se fosse um calço, sabe? Por que cânula? Porque no nosso nariz e em todo lugar a gente tem vasos. E existem casos horríveis de pacientes que perderam o nariz, necrosaram o nariz, porque injetaram produtos, veja bem, gente, cuidado com quem está fazendo isso por aí. A coisa está tomando uma dimensão de problema de saúde pública. Os caras hoje, todo mundo injeta de qualquer jeito. Você vê no YouTube, às vezes eu vejo umas técnicas com agulha que me dá um frio na espinha. Eu não sou isento de problemas, mas pelo amor de Deus, você tem que ter experiência, você tem que ter técnica, não é? Deus me livre. Bom, mas aí você usa a cânula exatamente para evitar que você injete o produto dentro de um vaso, uma veia ou uma artéria. Por quê? Porque vai obstruir esse vaso e a sua pele vai morrer. Existem pacientes que perderam tudo, sabe? Existem páginas no Instagram, em vários lugares aí, de vítimas disso. São casos horríveis. Então, pelo amor de Deus, cuidado com quem você escolhe para fazer essas coisas. A rinomodelação parece um procedimento, e é um procedimento mais simples que uma cirurgia, mas é revestido de todo um cuidado. Se a pessoa não detém a informação da anatomia, é um problema. Então, primeira coisa, o mais seguro é saber a anatomia, saber a técnica, o plano que você tá. Tem gente que injeta no plano errado, a pele pode morrer mesmo que não injete no vaso. E você tem que usar também um produto, ao injetar, no caso a cânula, que não tem risco de entrar no vaso. E também escolher um produto que não irrite o tecido. Existe uma gama de produtos, a gente já falou numa outra live sobre preenchedores e harmonização facial, só olhar no nosso IGTV, tá lá. E o cirurgião, o médico, a médica, tem que escolher esse produto para dar a sustentação e durar o máximo possível de tempo. Em geral dura 2 anos, 2 anos e meio, depende do seu organismo. Aí tem que refazer, ok? Essa que é a diferença da rinoplastia com a rinomodelação. E aí a gente tem que ver qual é a melhor opção para o seu caso. E principalmente deixar claro para o paciente que na rinomodelação eu tenho uma limitação, eu não consigo mudar tudo. Por exemplo, se você tem um desvio do nariz, a gente dissimula um pouquinho, mas não trata. E principalmente, tem gente que tem uma ponta muito globosa e o cara vai e injeta demais para levantar. E fica aquela ponta desse tamanho com as asas super altas. A gente tem que saber qual paciente que eu posso fazer ou não. A Valéria está perguntando, a rinoplastia preservadora é estruturada? Deixa eu te falar, esse troço apareceu no Brasil com um cirurgião aqui, depois tomou forma na Turquia. A Turquia hoje se adonou da cirurgia plástica mundial, lá tem gente boa, mas né, a gente está falando do Brasil, Ivo Pitangui, aqui é a terra da plástica, a plástica em geral, respeitando todo mundo, mas né, vamos lá. Brasil é sinônimo de cirurgia plástica, é sinônimo de Brasil, né? Desculpa a falta de modéstia, mas isso é reconhecido no mundo inteiro. Então essa técnica de rinoplastia estruturada é o seguinte, você trabalha a parte do septo, mantém-se de um certo modo um defeito e você teoricamente trataria ao mesmo tempo a parte estética com a parte funcional. Eu não gosto disso. Sabe o Batman que punha a cueca em cima da calça? É isso aí, sabe? Não tem o menor sentido. O professor Pitangui, ele falava uma coisa, toda técnica tem que ser reprodutível, né? Feasible, que ele falava. O que significa isso? O cirurgião tem que ver, entender e aplicar aquilo. É uma coisa complicada, não vejo nenhum... Olha, com todo respeito aos colegas que fazem, que gostam, eu estou falando aqui um cara de cabelinho branco que está fazendo... não sou melhor que ninguém, mas há 30 anos a gente faz esse tipo de coisa e aprendi com o professor Pitangui. Ele adorava tudo que era novo, mas ele era muito crítico em relação a essas revoluções, essas reinvenções da roda.
E ele, em especial, desenvolveu formas de fazer nariz que ficaram consagradas no mundo inteiro. A Imperatriz do Irã, Gina Lollobrigida, Sofia Loren, pessoas que foram ícones de beleza. Então ele sabia o que falar. Mas, de qualquer modo, a rinoplastia estruturada é isso. É uma nova forma de se fazer, mas eu, humildemente, não vejo a menor diferença e não vejo a menor indicação. Então, se você vai a um cirurgião plástico e ele te propõe a rinoplastia estruturada, ou a rinoplastia convencional, ou rinoplastia de Joseph, seja lá o que for, não interessa. O paciente quer um nariz lindo, ele quer um nariz que respire, que funcione. E a gente está vivendo uma era assim, de opções, de informação, de mídias sociais, então todo mundo sabe muita coisa. Eu acho isso ótimo. Acho, inclusive, que as pessoas têm que ver avaliações de profissionais diferentes e sentir aonde ela se sente, vê aonde ela se sente mais segura, ok? Tem mais algumas perguntas? Obrigado, tem gente concordando comigo. Delaine, boa noite, querida. Simone, está me perguntando se eu faço pela boca. Não faço pela boca não. Sabe a Carla Pérez, lembra da Carla Pérez, que fez uma plástica de nariz e ficou meio assim, sabe? A rinoplastia pela boca, eu tenho amigos em São Paulo, eu sou da escola do Pitangui no Rio, a gente nunca fazia isso. Colegas de São Paulo, me lembro que eu comecei o mestrado lá em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, grandes cirurgiões plásticos, e lá eu acompanhava algumas pessoas e faziam pela boca. O que é isso? Você, ao invés de entrar aqui pelo nariz, claro que num caso bem selecionado, entra pela boca. Quer dizer, abre, corta aqui e vai. Troço desnecessário, dificílimo, assim, muitas manobras que você precisa fazer, você não consegue fazer pela boca. É aquela história aí da estruturada. A pergunta é, para que mesmo? Tem história nisso. Século XIX, as primeiras técnicas foram descritas. Século XX, tem vários autores, vários médicos importantes, que realmente embasaram a plástica de nariz. E a partir dali, coisas legais apareceram, coisas esquisitas também, aí vai da decisão do médico. Como é que você decide isso? Você... Muito bem, tem gente que está achando horrível, né, esse troço, eu também não gosto, né? Então é isso, quer dizer, pela boca eu não vejo sentido nenhum. É a mesma coisa de fazer uma plástica da face pela orelha. Tem sentido? Não. Entrar no carro pela porta do porta-mala? Que tal? Não dá. Bom, e que mais? Simone, minha mãe fez há 60 anos com o Dr. Orlandino Prado e ficou perfeito. Dr. Orlandino é um ícone, mineiro, né? E é um grande cirurgião. O Brasil tem uma esteira estrelada de cirurgiões plásticos e cirurgiãs plásticas, doutora Thalita, doutora Jorama, doutora Jane Brentano, Heloísa Boss, foram minhas professoras lá no Pitangui. Aliás, gente, olha, é uma coisa interessante, as pessoas às vezes ficam nessa de mulher e homem, cirurgia plástica, quem é mais afeito? Sabe quem é mais afeito? Quem tem conhecimento, quem tem sensibilidade e quem tem, assim, comprometimento com um bom trabalho. Tem grandes mulheres que operam, grandes homens que operam. Tem nada a ver com sexo. Tem a ver, ou gênero, né? Tem a ver com, né? Com, sabe, dom, enfim, coisas legais. O da Mari Maria ficou legal. Ficou legal sim. É o que a gente falou, não interessa a técnica. Você pode fazer essa estruturada, ou pela boca, interessa ficar legal, né? Quando o paciente chega no consultório e me fala assim, olha, eu quero rejuvenescer. Aí vem aquela história, eu vou fazer uma plástica de face, eu vou fazer um laser, ou a palavra, agora a gente tem o Ultraformer, por exemplo, para estimulação de colágeno, blá, 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 blá. O que o paciente quer é ficar ótimo com um custo-benefício legal. Também não precisa usar um monte de técnica, caras, para atingir um resultado que seria atingido por um procedimento mais simples, né? Tudo na vida é isso, é custo-benefício. O que as pessoas querem é, primeiro, segurança, honestidade, preço bom, evidente, que a gente tem que fazer, parcelar, dividir, as pessoas querem fazer, e um resultado legal, não é isso? Bom, obrigado, Sandra Mendes, obrigado, Sandra, muito obrigado
pelos comentários. A Vitória está perguntando em que casos eu faço a rinoplastia aberta. Ótima pergunta. Eu falei que eu não gosto da rinoplastia aberta porque não precisa, mas tem casos que precisa. Primeiro, evidentemente, paciente que já fez uma plástica de nariz e que usou aquela corte famigerado aqui na columela, eu vou ter que entrar por ali, evidente, porque já se alterou a anatomia lá, então vou aproveitar o mesmo corte. Pacientes, por exemplo, vítimas de acidentes, sabe, com grande destruição do nariz, pacientes que têm uma coisa que se chama rinoqueiloplastia, que são aquelas pessoas que nascem com fissura labial, sabe, aquele goela de lobo que as pessoas falam, o lábio leporino, que abre aqui, o nariz ele é deformado. Então nessas cirurgias a gente precisa operar o lábio e operar o nariz. Então a gente entra aqui por baixo, aí eu faço o corte mais aqui na base da columela, não gosto de fazer no meio, e você opera então o lábio e opera o nariz ao mesmo tempo. Então tem todo sentido. Eu operei uma moça o ano passado, por exemplo, ela nasceu com tumor na ponta do nariz. Ela foi operada quando era criança, tirou a grande parte do tumor e aí ela veio, depois ela cresceu, o nariz mudou um pouquinho e aí a gente foi melhorar, eu usei a via aberta, porque a desestrutura era muito grande. Aí nesse caso é difícil a gente entrar e acessar todas as estruturas. Então eu acho que a rinoplastia aberta, na minha opinião, em geral, após cirurgias de retirada de tumores, acidentes, deformidades faciais congênitas, quer dizer, que o paciente nasceu com elas. Não faço uma plástica primária abrindo por aqui, de jeito nenhum. Bom, já fizemos meia hora, não é? Coisa muito comprida não é interessante. A Lulu adora, fala que pesquisa bastante sobre a harmonização facial. Lulu, a harmonização facial é uma verdade, chegou para ficar. A gente tem que saber escolher qual o produto. A gente tem ácido hialurônico, a gente tem, por exemplo, o Harmonicá, a gente tem o Elancê, a gente tem gordura que você pode usar. Você tem que ver com o médico que você escolher qual a melhor técnica e discute quanto tempo vai durar aquele produto, se tem risco de obstrução do nariz, vale a pena, se tem que ser uma plástica. Eu faço muito rinomodelação, adoro, faço há anos isso, e eu acho que já tem um lugar nas plásticas hoje em dia, a rinomodelação, ao invés de se operar. Tem vários casos que a gente não precisa operar. E outra coisa, às vezes pacientes que fizeram a plástica de nariz ficaram com algum defeitinho, lógico, ninguém é infalível, você pode fazer a rinomodelação como complemento, ok? A Jaqueline está falando que o nariz dela, a pele é bem grossa. Então, Jaqueline, lembra que eu mostrei aqui? Por exemplo, a pele grossa, às vezes a gente fala, é do nariz negroide. Ó, nariz negroide não significa que a pele tem que ser negra. Não, tem nariz negroide em pessoas de pele clara, nariz negroide em pessoas asiáticas, japonesas. A gente opera lá em Dubai, tem muita gente do leste da Ásia, do Extremo Oriente, filipinos, por exemplo, eles têm o nariz negroide. O que é o nariz negroide? É isso aqui, tá vendo? Olha, ele é um nariz que tem uma pele grossa, é o que você está falando. Às vezes a pele grossa também, ela inclui gordura abaixo da pele, não é só a pele em si, mas em geral a pele grossa, ela deixa uma dificuldade para a gente dar um resultado bom. Às vezes é melhor a gente operar um nariz cheio de osso, desvio, que a gente quebra e arruma, do que algumas vezes conseguir uma ponta bem bacana no nariz negroide, porque a pele espessa... Imagina, por exemplo, você quer ver a forma do travesseiro na cama. Se você coloca o lençol, a gente vai ver a forma do travesseiro. Se você coloca um edredom, você já não vê tão bem por causa da espessura. Então, paciente que tem a ponta mais espessa, com gordura na asa do nariz, a gente precisa fazer o quê? Primeira coisa, deixar claro para o paciente ou para a paciente que nem sempre a definição, o refinamento da ponta vai ficar legal por causa da espessura. E aí você fala, bom, mas por que não diminui a espessura? Não se diminui a espessura, porque toda vez que eu vou cortar, tirar a espessura, eu comprometo os vasinhos, ou seja, o sangue que tem que chegar naquela pele, porque senão a pele vai morrer. Você já imaginou?
você ficar com buraco na pele, isso é de difícil tratamento. Às vezes a gente precisa tirar a pele da testa, rodar, pele daqui, virar, são retalhos, é um horror. Então, pele espessa, evidente que a gente pode usar artifícios ali, por exemplo. Às vezes, para eu projetar e desenhar mais a pele, eu vou roubar a cartilagem da orelha, eu vou pegar a cartilagem do septo, né, para projetar mais. Mas sempre tem que dizer para o paciente, eu não sou Deus, não sou infalível, eu vou ter uma limitação no seu resultado. E aí, às vezes, é o que a gente consegue. Não dá para, vamos reoperar e tirar mais? Às vezes não dá. Por quê? Se eu insistir, essa pele vai morrer. O que você prefere? Uma ponta menos definida ou um buraco com um monte de cicatrizes depois para arrumar? Tem nem discussão. Cuidado. Cirurgia plástica, ou todas as cirurgias, a gente mexe com pele, não é pedra. Eu não posso apostar, tirar o jeito que eu quero, esculpir mais. Você já imaginou? A pele morre, perde a sensibilidade. E aí, você vai falar o quê? Você vai ter que se explicar na justiça. Não é? Não pode. Existem acidentes, mas existem também imprudências, né? Tem que ter cuidado. Simone, se eu opero a papada também, porque fica mais harmonioso operar o nariz e a papada juntos. Excelente, Simone. Isso aí chama-se perfiloplastia. Quer dizer, é a plástica de perfil. Eu mexo no nariz, na papada e também no queixo, né? Aqui. Porque tem pessoas que têm um nariz muito projetado e tem um queixo assim, sabe assim? E se o cirurgião opera o nariz, não fala nada do queixo, o paciente, enfim, opera, gosta, e aí de repente o paciente vai achar ainda que o nariz ainda ficou meio grande. Mas na verdade é porque o queixo é retraído, então não tem o contraponto. Então sempre a gente precisa falar sobre isso. Talvez seja interessante na sua cirurgia, dona fulana, eu vou mexer no nariz e também vou botar uma prótese de queixo. Ou fazer uma harmonização facial. Ou a gente faz junto com a cirurgia, ou então não. Às vezes o paciente fica em dúvida, fica inseguro em mexer no queixo, às vezes até de fazer a lipo de papada. Faz o nariz e depois que o paciente chegar à conclusão que realmente precisa, pode fazer uma harmonização facial no queixo e até uma lipo de papada no consultório. Mas o ideal é fazer tudo junto, né? Oi, Bartolomeu, sempre prestigiando. Que bom. Dá um beijo na Maria Elisa. Lulu adora. O senhor não chama ninguém na live? Pode entrar. O problema é que a gente já está acabando. Se não, Lulu, me manda a mensagem que eu vou te responder. Me manda no privado. Tá bom? Não tenha medo. Tudo na vida, para se tomar uma decisão, basta informação. Se você se sente segura com o profissional que você está escolhendo, a gente começa a diminuir o medo. Que nem eu detesto avião, mas eu preciso pegar um avião para ir a algum lugar resolver um problema. Então eu escolho uma companhia que eu me sinto seguro, rezo, entrego minha vida e vou. Não tem outro jeito. Doutora Carla, um beijo. Que bom revê-la. A Alessandra Carpanês, quero refazer a minha, enfim, quer operar comigo. Que bom, Alessandra, vai ser ótimo, viu? A gente, inclusive, eu queria aproveitar, tem pessoas, por causa da pandemia, o Conselho Federal de Medicina nos autorizou a fazer teleconsulta. Entra em contato com a gente pelo Instagram, no privado, é esse, Dr. Múcio Porto, que a gente vai entrar em contato e pode fazer, eventualmente, uma teleconsulta. Ou então, vai ao consultório, melhor ainda. Também adoro a Sofia Loren. Oi, Geraldo, obrigado pelo elogio. Geraldo é um cara fantástico, já fez um curso superior, está terminando medicina. Se de repente quiser fazer cirurgia plástica, é um prazer assistir o nosso trabalho. Lucimere, minha querida. Dr. Sawa. Dr. Sawa, ela é uma grande cirurgiã e ginecologista de Riad, na Arábia Saudita. Dr. Sawa, this is a big pleasure for me to see you here. Unfortunately, I'm speaking in Portuguese, but I promise you that I put some translations for you to know. But you know me, and you know what do I think. And well, this is a big pleasure. I love your work. You are a very sweet lady, very good doctor. This is a pleasure for me. Thank you so much for being here, my friend. I will send you a message after. Thank you. Simone, Lulu, PRP
Se eu acho legal para rejuvenescimento, adoro, Lulu, mas não é o tema de hoje. No PRP a gente tira sangue e a gente centrifuga e injeta para estimulação de pele. Funciona muito bem. Obrigado, Simone. Maria Helena Vessiani, que linda, que bom te ver aqui, uma grande amiga. A Tiffany, do que você está falando? Tiffany, pelo amor de Deus, plástica de nariz, menina, já estamos acabando. É um prazer te ter aqui, eu vou deixar no IGTV, você pode ver depois, tá bom? Cleide, boa noite. Simone, obrigado, tá elogiando. Lucas Ampronha, acho que vai ser meu futuro colega. Muito obrigado. Maria Helena, um beijo. Josi, Gladson, vamos responder o Gladson. É possível fazer o nariz de alguém que você tenha como referência e colocar o mesmo tamanho e padrão no paciente? Claro, dependendo da estrutura do rosto. Boa pergunta, Gladson. Você sabe que há uns anos atrás eu recebi um paciente, ele mora em Tóquio, no Japão, e ele me disse o seguinte, o cara tinha 2 metros de altura, ele falou, olha, eu sou drag queen lá em Tóquio e eu quero o nariz de quem mesmo que ele queria? Era o nariz da Julia Roberts. Aí, o que a gente fala? Não dá. Eu, por mais que eu queira, não vou parecer o Brad Pitt ou enfim, Cary Grant, ou esses caras aí, sei lá quem que tá na moda hoje em dia. Mas eu acho legal, sabe o que eu faço? Quando o paciente me pede isso, o nariz da Julia Roberts, o nariz da Rihanna, o nariz da Kim Kardashian, essas pessoas que estão na moda, sempre foi assim, sempre vai ser assim. Nos anos 30, 20 era Rodolfo Valentino, depois foi não sei o que, Clark Gable. É lógico, a mídia ela sempre influenciou as pessoas como mitos e como algo possivelmente alcançável. As pessoas precisam ter celebridades, né? Sempre que o mundo foi mundo, é assim, vai ser, eu acho que sempre. Então, a gente não pode dizer que eu vou reproduzir sim. Quer dizer, fala o nariz que você quer que eu vou fazer. Fuja de médico assim. Por quê? Porque eu não estou lidando, como eu falei, com pedra. Eu estou lidando com osso, cartilagem, pele e principalmente uma anatomia. Eu não posso fazer qualquer coisa naquela pessoa, porque por mais que o nariz fique parecendo o do Clark Gable, o cara não é o Clark Gable, né? Então, mas eu acho que é interessante, e às vezes eu peço para o paciente me trazer fotos de narizes que eles acham que são legais, mas eu deixo bem claro, e agora a gente tem o Chrysalix, que é um sistema que a gente joga a foto e a gente simula como é que seria, mas tem que se deixar muito claro que aquilo não é uma promessa de resultado, isso já foi motivo de muito processo. O cara promete um monte de coisa, dá a foto e no fim não fica, às vezes fica até melhor, mas o paciente não quis. Então isso serve para a gente ver o grau de mudança que a pessoa quer, porque ali na hora da plástica de nariz, o mais difícil que a gente tem que aprender é a hora de parar de mexer. Eu quebrei, fraturei, tirei cartilagem, e aí você olha, vira, vê, olha para a foto antes, e aí você tem que saber que tá bom, não vou fazer mais nada, porque se eu tirar demais, a recuperação, aí que está a questão, sabe, Gladson? A recuperação do tecido biológico, ela é imprevisível. Então, por mais que eu tire até um ponto, aquela perda de tecido, ela pode se acentuar com os meses. Entendeu? Então, se eu faço uma foto e prometo o nariz de alguém, e naquela evolução daquele paciente, a coisa evolui um pouco mais do que a gente queira, fica muito ruim, né? E isso é motivo de problema judicial. Então a gente não pode dizer que vai fazer. Nesse caso do cara da Julia Roberts, ele achou que ficou igual da Julia Roberts. Eu achei ótimo, mas ele foi para a cirurgia sabendo que eu não poderia prometer. Ele gostou e assim, isso é que interessa. Engenharia Luciana, doutor, qual o risco da abdominoplastia? Luciana, vamos fazer uma outra live sobre abdômen, eu prometo com você, porque hoje é nariz e a gente já está terminando. Sim, Lulu, me manda mensagem. Caterine, querida, tá sumida, um beijo nas crianças, um beijo na sua mãe, tô com saudade. Então, Jaqueline, legal. Vala Fotografia, meu médico lindo, obrigado, Karine. Bom, enfim, tem várias perguntas. Isadora, minha sobrinha neta querida, mãe dos meus sobrinhos bisnetos. Chiclete Violeta, o melhor vlog de livros do mundo. Entrem nele, Chiclete Violeta. Vocês vão adorar.
A menina é muito boa, fala muito bem, tem uma cultura imensa. Por acaso é minha filha, mas não tem nada a ver. É uma boa página mesmo. Luciana tem medo de abdômen, ok, mas não fica com medo, Luciana. Eu tenho medo de avião, é ridículo o meu medo, eu entendo, mas a gente enfrenta. Sabe qual é o problema da cirurgia plástica que eu falo com todo mundo? Terezinha Trade, minha querida, quanto tempo! Poxa, pois é, cadê o ministro Mandetta? Fantástico! Um beijo para você, minha querida, e a família inteira, tá bom? Ministro, seu sobrinho, por isso eu estou dizendo. Então, eu acho o seguinte, medo significa hoje em dia cautela, sabe? As pessoas elas têm medo porque vão se expor, vão entregar a saúde, vão entregar a estética, né? A autoestima. Isso é muito grave, isso é muito complicado. Quer dizer, para você se entregar para um cirurgião ou um cirurgião, você tem que ter muita confiança, referência, se sentir acolhida. É um processo que não é complicado, mas que tem que ser feito. Porque quando você se sente segura, você vai ver que, poxa, a gente escuta às vezes assim, eu já devia ter feito, que bom. É por aí. Obrigado, Maria Helena. Dr. Rômulo, obrigado, cara. Você também é um grande anestesista. O dia que eu precisar ser operado, é você que vai me anestesiar. Dr. Rômulo Gonçalves, do Hospital Santa Lúcia, a Gamília, aqui em Brasília, grande amigo, grande pessoa. Blanche, minha querida, minha prima amada de Belo Horizonte, que bom que você está aí. Caterine, Karine, ok. Lucas, plástica está no top 3. Isadora quer tirar o calo que tem no meu nariz. Isadora, é aqui mesmo, viu? Se você quiser que eu te indique alguém, é por aqui. Terezinha, muito obrigado. O Gladson, Ariana. Bom, vamos terminar com a pergunta da Ariana. É verdade que alguns narizes não é possível operar por causa dos traços genéticos? Ariana, olha, dizer que é impossível, que não dá para operar, eu acho meio complicado. Sabe a principal coisa que eu acho, especialmente nariz, dentro da cirurgia plástica estética, porque tem a reparadora também, as reconstruções, mas na cirurgia plástica estética, a gente não opera quando o sujeito, por exemplo, tem uma coisa que se chama o transtorno dismórfico corporal, que são pessoas que às vezes elas têm uma dificuldade de aceitação de resultados, e você opera e nunca fica bom, e opera de novo, é um tratamento psiquiátrico, psicológico às vezes, e o cirurgião plástico tem que identificar isso. Existem, por exemplo, casos assim, que já foram operados várias vezes e que tem assim, muita fibrose, ou seja, existe o risco da gente, ao descolar a pele, essa pele morrer, e então tem que se tomar muito cuidado e às vezes realmente a gente tem que dizer que não. Mas assim, o nariz que nunca foi mexido, eu não me lembro de uma situação, eu acredito que a gente possa fazer alguma coisa em todos os narizes, sabe? E mais uma vez eu digo sempre, olha gente, o mundo hoje é honestidade, sempre foi, mas hoje a coisa está tão complicada, e inclusive aí eu estou falando de profissionais nessa área, a estética talvez esteja mais vulgarizada que hambúrguer, sabe? Tá horrível. Todo mundo faz, você entra, dá uma olhadinha no Instagram, alguns perfis, você pensa, meu Deus, o que foi feito do mundo? Olha gente, eu acho que o sol nasceu para todo mundo, eu não estou aqui para falar de ninguém, mas quando você fala de saúde, pelo amor de Deus, fazer um procedimento, usar uma agulha para injetar alguma coisa, você tem que ter muita formação. Olha esses casos que a gente vê por aí, Dr. Bumbum, coisa horrorosa, sabe? Meu Deus, que fim de mundo. Mas eu sou um cara otimista, eu acredito que o mundo vai ter sempre o bom, numa porcentagem muito maior do que esse tipo de aberração, né? E agora, as pessoas têm que tomar muito cuidado, né? Não vai se entregar assim porque é um procedimento mais simples. Não tem nada simples. Tudo depende de uma informação, de um bom senso e muito respeito pelo paciente. As pessoas hoje, claro, né, estão vendo muito isso daí. Terezinha, muito obrigado pelos beijos. Beijo para todo mundo também. Gente, eu vou ter que parar por aqui. Agradeço muito a companhia de vocês. Por favor,
enviem, compartilhem se vocês gostaram desse vídeo. É nesse aviãozinho aqui de baixo. E compartilha com pessoas que vocês acham que podem querer ouvir o que eu estou falando. Não estou aqui para regular o mundo, dar conselhos e tal, mas assim, é bom falar do que a gente gosta de fazer, né? E eu adoro cirurgia plástica, adoro estética, adoro autoestima, adoro pessoas. E é nessa que eu fico por aqui, pessoas do meu coração, muito obrigado pela atenção. Um abraço, bom fim de semana, usem máscara, cuidado com o distanciamento e vamos viver que a vida é ótima. Tchau.